Olá, eu sou o Renê, faço parte da equipe Arpia, da UFRJ, Software, e hoje eu vou falar um pouco sobre Docker. Bem, Docker. Bem, basicamente, Docker é um programa que te ajuda ali a empacotar uma aplicação junto com tudo que ela precisa para rodar, tipo dependências, bibliotecas, etc. Isso tudo dentro de um container que é tipo uma caixinha isolada. Isso evita o famoso na minha máquina não funciona. É basicamente isso. Bem, o conceito de containers. Containers são ambientes isolados que permitem executar aplicações com todas as suas dependências. Funcionam sobre o mesmo sistema operacional, mas de forma isolada. Ao contrário das máquinas virtuais que carregam um sistema inteiro. São leves, rápidos e garantem que a aplicação rode igual em todo lugar. Então, se eu tenho um container aqui no meu PC, daí se eu faço, sei lá, um Docker clone, eu boto lá no Docker clone não, boto lá no Git, boto lá no GitHub, aí mando pra vocês. Do mesmo jeito que vai rodar no meu, vai rodar no de vocês. Mesmo jeito que rodar no meu, vai rodar no servidor. Porque é como se fosse uma nuvem. É basicamente isso, como se fosse uma nuvem do software. Esse é o conceito simples ali de Docker. Bem, e o Docker, ele acompanha algumas coisas dentro dele, né? Que um deles é o Dockerfile, que nada mais é que um arquivo de texto que contém as instruções para construir uma imagem Docker. Ele vai descrever os passos necessários para configurar o ambiente do container, incluindo a instalação de dependências, a configuração de variáveis de ambiente e também a definição de comandos de inicialização. Bem, eu tenho um exemplo aqui que basicamente ele aqui vai usar uma imagem de base do Node. Aqui ele vai definir o diretório de trabalho, vai copiar os arquivos, vai instalar as dependências e depois vai executar a aplicação. Basicamente o Docker é tipo um roteiro, onde você vai escrever os passos para montar a imagem do seu container. Tipo, um tal sistema vai instalar isso, vai copiar aquilo, vai rodar tal comando e é isso. E no Docker Compose, o Docker Compose é uma ferramenta que vai simplificar o processo de definição e execução de aplicativos que usam muitos containers, mais de um no caso. Ele permite ele permite definir a configuração de vários serviços em um único arquivo e implementá-los com um único comando. Eu tenho esse exemplo aqui, em que esses dois serviços, web e app, eles vão ser iniciados juntos com um único comando, que é o docker compose op. Bem, eu falei imagem, container, que é isso? No contexto de Docker, uma imagem é uma versão imutável e pronta para a execução de um aplicativo e suas dependências. Ela é criada a partir de Dockerfile, que é aquele roteiro, e pode ser compartilhada e reutilizada entre diferentes ambientes de execução. É como um modelo ou um plano para criar os containers. É como um roteiro, basicamente isso. E o que é um container no contexto do Docker? Um container é a forma ativa e em execução de uma imagem. É tipo a imagem viva. Esse é o container. Tudo que está em imagem é o container. Você vai criar um container através da imagem. Então, é.
e ele executa como um processo isolado no sistema operacional hospedeiro, compartilhando o kernel, mas também seu próprio ambiente de usuário, sistema de arquivos e recursos de rede. E cada container é uma instância única e isolada, baseada na imagem, mas com sua própria identidade e estado durante a execução. E isso permite que múltiplos containers baseados na mesma imagem sejam executados ao mesmo tempo, cada um em seu próprio ambiente isolado. Ou seja, se eu tenho 3 containers e mexo em um, os outros dois que estão aqui, ele não vai, esse que eu mexi não vai interferir em nenhum dos dois. Só vai interferir nele, porque ele está isolado. Se eu mexo em dois, esses dois, se eu mexer de forma diferente, eles vão ser diferentes. E também vão ser diferentes desse aqui. Porém, entretanto, todavia, como é na mesma imagem, se eu mudar a imagem, eu vou mudar a imagem dos três. Porque eu estou mudando a imagem e a imagem vai mudar os três. Porque eles são a mesma imagem. Bem, e eu também tenho o Docker Engine, que é o componente principal do Docker. Basicamente, eu falo muito basicamente, mas basicamente ele é o componente principal do Docker, responsável por criar, executar e gerenciar os containers. Ele inclui o Docker Daemon, que é o serviço em segundo plano que executa os containers. E também inclui o Docker Client, que é a interface de linha de comando usada para interagir com o Docker Daemon. Bem, se isso aí ficar confuso, o que é Docker Daemon, o que é Docker Client, não entendi nada. Isso não é muito importante assim para você fazer o código, mas é importante para você saber, né? Porque o Docker Daemon, o que ele é? Ele é aquele processo que fica ali rodando em segundo plano. Ele é quem vai fazer aquele trabalho pesado quando você vai dar um comando. E o Docker Client é o terminal onde você vai digitar os comandos lá. Ele só vai mandar essas ordens pro daemon. Ou seja, você vai escrever, sei lá, Docker Run, você está escrevendo no Docker Client. E esse Docker Client vai mandar pro Docker Daemon, que vai executar os containers. E é isso que cada um significa em si, né? Em tese. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo e vou falar novamente sobre isso. Bem, instalação do Docker. Antes de instalar o Docker, a gente vai abrir o nosso terminal. Vamos lá. Nosso terminal. Bem, uma recomendação que eu faço é, se você ainda não fez uma pasta Workspace somente para o PS, faça agora. Você pode ver que aqui só tem só arpia, que é uma outra coisa. Eu vou criar agora. mkdir ps arpia ls. Viu que criou? Vamos lá, cd ps arpia. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Vamos dar um clear. Aqui você pode instalar. Você vai instalação do Docker. Primeiro você vai colocar esse aqui, sudo apt update. Depois você vai colocar esse sudo aqui. Mas Genê, o que significa cada sudo? O sudo apt update, ele basicamente vai atualizar a lista de pacotes que você tem disponível nos repositórios, configurar o seu sistema. Ele não vai instalar nada. Ele vai só verificar se vai ter novas versões disponíveis. E é sempre bom rodar esse carinha aqui antes de você instalar qualquer coisa, para garantir que você está sempre ali pegando as versões mais recentes. A gente vai instalar ainda, a gente vai instalar algumas coisas e a gente vai sempre usar esse carinha aqui para vocês pegarem. E depois a gente vai instalar o nosso Docker. Eu não vou instalar aqui porque eu já instalei, né? Porém, caramba, calma aí. Voltar. Isso, porque eu apertei aqui, não é para apertar, menino. Coloca esse código lá.
Depois disso, vocês vão pedir permissão para vocês colocarem rodar quando vocês rodaram o Docker lá dentro do container, fazer sem um sudo. Então vocês vão voltar lá no container após a instalação do Docker e vão colocar esse carinha aqui, dar Enter e depois esse carinha aqui. Se não rodar, principalmente esse carinha aqui depois, vai colocar os dois códigos juntos. Eu botei dois aqui duas vezes. Depois eu corrijo. Se eu não corrigir, porque eu esqueci. Se não rodar, você vai colocar os dois. Como é que você vai colocar os dois? Tem que explicar, né? Vai copiar esse aqui, vai colocar lá. Depois você vai copiar esse aqui e vai colocar lá. Esse E aqui não é para colocar. Sei que parece idiotice, mas sei lá. Não é para fazer isso aqui, ó. Não é para copiar isso aqui e copiar. Você pode até fazer isso, mas depois você vai ter que tirar esse E aqui. Senão vai dar erro. Toda hora. Enfim, após isso você vai reiniciar a sessão ou o Tmux. Você só vai vir fazer isso aqui, ó. Ou, só isso. Depois você vai ter que abrir de novo. Então vamos lá, vamos abrir de novo aqui para mostrar tudo ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado, mas pra mim é ao vivo. Bem, a gente já tá com o Docker em tese, a gente já tá com o Docker instalado, a gente já tem as permissões. Vamos para prática, só usando o Docker puro. Vamos lá. Para verificar a versão do Docker, coloque isso aqui. Vamos lá. Coisa importante. Depois que voltar, volta para a pasta do PS. Clear. Aí a versão do Docker. Isso aqui é o atestado de que você está com o Docker instalado. Se tá com a versão aqui é porque está instalado. Dá um clear. Vamos baixar. Para baixar uma imagem, rode esse carinha aqui. Eu vou usar a imagem do Ubuntu 20.04, que é uma imagem bem simples que é feita para a gente fazer esses testes mesmo, para fazer uma aulinha assim rapidinho. Vamos lá. Copia, cola dentro da pasta do PS e Enter. Demora uns 3 segundos e vai fazer. Pronto, já fez. Então vamos rodar um container agora interativo, né? Vamos rodar um container dessa imagem. Pronto, vou lá. A gente já tá dentro do container. Isso aqui já é o container. Vê que mudou, ó. Se eu colocar aqui qualquer coisa, sei lá. Vai falar que não existe nada e vai voltar pro container. Dá um clear. Eu não gosto de dar clear, então vamos deixar assim. Pra vocês poderem ler e tal. Agora que você está dentro do container, agora você já está dentro do container com acesso ao terminal Ubuntu. Vamos brincar agora. Brincar tipo assim. Vamos brincar. Usar os comandos dentro do container. Vamos instalar esse carinha aqui, ó. A gente já tem as permissões. Então vamos fazer esse carinha aqui, ó. Vamos lá. Dentro do container, apt update, que é a mesma coisa lá do sudo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Eita. Ó. Porém, se o seu apt update não der certo, se tiver um erro, é por causa desse carinha aqui. Então você vai ter que vir aqui, você vai ter que sair do container, Ctrl D, e vai ter que rodar isso aqui de novo. Aí tenta de novo, faz isso aqui primeiro, depois esse aqui. Se não der certo, faz por 2, tirando sempre o E. E se não rodar, de jeito nenhum, me manda mensagem. Onde é que a gente estava?
Aqui. E a gente vai instalar esse carinha aqui agora. Bem, o que que a gente tá... aqui, você quer continuar assim? Yes. E o que que esse comando instala? Esse comando está instalando o pacote curl, C-U-R-L, que é uma ferramenta de linha de comando usada para fazer... Cara, eu acho que a palavra é requisições. Vou usar essa palavra, requisições HTTP e alguns outros protocolos. Por exemplo, baixar arquivo da internet ou, sei lá, testar APIs. E você pode fazer, sei lá, aqui como a gente já instalou, você pode fazer isso aqui, ó. HTTPS dois pontos barra barra, sei lá, www.google.com. É isso aqui, ó. E o que que é isso aqui? Isso aqui ele está imprimindo o HTML da página do Google. E é isso. É isso que esse cara faz. Vamos dar um clear. E vamos lá. Aí se você quiser achar mais alguns outros pacotes, se vocês quiserem fazer, tudo dentro do container. Agora a gente vai sair do container. Vamos lá. Ctrl D. Voltamos para a nossa pasta arpia. ls não tem nada. Vamos verificar os containers em execução. Docker ps. Não vai voltar nada. Então vamos lá para o docker ps.a, que se mostra todos os containers até os parados. Olha só quando container. 4 minutos, esse aqui é o nosso container que a gente criou agora. Esses aqui são outros que eu fiz muitas gravações. E a gente pode verificar também a imagem. Que essas aqui são as duas imagens que a gente tem. Essa imagem Ubuntu aqui é a imagem que a gente está usando de referência. E se você quiser remover um container ou remover uma imagem, você pode vir aqui e dar esse comando aqui. Ó. Vamos remover aquela imagem lá. Vem aqui, ó, docker, remove. Aqui, esse traço F aqui é porque ele está forçando a remoção desse carinha aqui, dessa imagem. Pronto. Se você der... Você vir aqui, ó. Ele sumiu, ó. Ele estava aqui e ele agora sumiu. Foi removido. Bem, aqui a gente está falando parte prática, mas a gente não vai fazer isso aqui agora. Porque isso aqui tem uma sacada. Isso aqui primeiro a gente vai fazer uma parte mais demorada, entre aspas, que também é rapidinho. E depois a gente vai fazer a grande sacada aqui, que é o Docker. A gente vai instalar agora mais duas outras coisas. HTOP, HTOP, sei lá, e o Tmux. Objetivo: demonstrar a instalação e uso básico das duas ferramentas úteis no terminal. HTOP, monitor de sistema interativo, que basicamente é o gerenciador de tarefas que você tem no seu PC, só que no terminal. E você tem você também tem o Tmux, que é o multiplexador de terminal. Nossa, multiplexador. Nada mais é que gerenciador de sessão. Então você vai de novo sudo apt update. Lembra que sudo é porque você está fora lá do... Você está fora lá do seu container. Vamos dar um clear aqui. Vai pedir a senha. Se você não tiver senha
de boas. Se você tiver senha, se em algum momento te pedir para você botar uma senha, bota uma senha que você lembre. Super importante, bote uma senha que você lembre para você depois não esquecer. Pode dar problema mais tarde. E aqui atualizou, ó. Nem sei se eu já falei isso. E a gente aqui vai instalar, ó. A gente pode instalar na mesma linha. Instalar o pacote com o único comando. E como eu já tenho, ele não deu nenhum upgrade, nem nova instalação, e nem removeu. É porque eu já tenho. O de vocês pode até demorar mais um pouquinho. E vamos usar aqui o HTTP, ó. Só jogar aqui, ó. Opa. Calma aí, deixa eu ver qual o problema disso. Pá, 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 pá. Pô, eu acho que é porque tá com esse Hzão aqui. Deixa eu Htop, ué. Ah, foi. Ó, é porque tá com Hzão. É com Hzinho. E aqui ele vai mostrar algumas coisinhas já. Uso da CPU e memória com barras, a lista de processos, PID, usuário e consumo de recursos. Os comandos importantes, esses aqui, e a seta para navegar. Eu recomendo não fazer nada, só para modelo de demonstração mesmo. Vou dar aqui um F10 para a gente sair. E down clear. E agora a gente vai ver o Tmux. Só a gente colocar Tmux. E a gente já abriu o Tmux. Aqui no Tmux, ele é bem complexo, mas também é muito bom. Calma aí, deixa eu ver aqui. Aqui tem alguns comandos que eu coloquei. Divide horizontalmente, divide verticalmente, navega entre os painéis. Deixa eu colocar esse aqui. Ó. Calma. Ctrl B. Ó. É porque você tem que sempre apertar o Ctrl B, depois a tecla que você quer, ó. Para você fechar é Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E você voltou lá pro acessado do Tmux. Então clear aqui. E é isso. Aqui, ó, aqui você pode colocar para fechar o painel. Você pode também apertar, você pode fazer também o Ctrl D. Tem algumas coisas, pá, não sei o que, e é basicamente isso. Então vou voltar para cá. Parte prática usando Dockerfile e Docker Compose. Vamos criar um Dockerfile. Copiar isso aqui no terminal. A gente tem que estar na pasta do PS. Copia. E faz a pasta. Pode ver que tem Dockerfile aqui. Daí, eu recomendo aqui que você coloque o Visual Code. Se você não tem Visual Code, eu recomendo que você baixe, porque Visual Code é muito importante na hora de você visualizar os códigos, na hora que você tem um código muito extenso, para você não fazer isso aqui, ó. Toda vez que você abrir, você não tem que ficar fazendo Dockerfile, que aqui você consegue também, mas aqui é pior. Porque imagina só, você tem uma extensidade de código e você tem que ficar toda hora em um no em um para você corrigindo. Enquanto aqui, ó, deixa eu, opa, não, ls tá com Dockerfile. Enquanto aqui se eu der code dois pontos, ele vai lá pro VS Code. E você pode vir aqui, ó. Pode apagar isso aqui. Você pode vir aqui. Aqui você está na pasta root. E você pode vir aqui
ps arpia. Você vai ter essa pasta aqui, Dockerfile. Daí você copia essa paradinha aqui. E vem aqui e salva. Salvamento automático, que toda vez que você colocar aqui alguma coisa aqui, ele vai salvar. Ok. Volta aqui pro terminal. Né? O que aqui tá falando? De volta ao terminal. Vamos criar agora o Docker Compose. De volta ao terminal, coloque touch compose, docker compose.wml. Olha só. Aqui no PSRP não tem nada. Você vem aqui, ó. ls e olha a mágica. Apareceu. Você também poderia ter feito por aqui, ó. Deixa eu excluir. Excluir permanentemente, ó. Sim, excluir permanentemente. Se você vier aqui novamente, ó, vai ter só o Dockerfile. Os dois estão totalmente ligados. Se você, o que você faz aqui, você faz aqui. Se você quiser fazer diretamente aqui, você não precisa. Cadê? Você não precisa fazer isso aqui. Você vem aqui, copia isso aqui. Vem aqui, ó. Novo arquivo. Copia. Dá Enter. Pronto. E daí você vai copiar esse carinha aqui. Pum. Tá falando para salvar tudo. Tá no salvamento automático já. E a gente vai dar um compose up build. No VS Code você pode fazer isso aqui, ó. Lado direito do mouse, compose up. Vai fazer a mesma coisa. Ou se você quiser, aqui também tem um terminal, ó. Mesma coisa. Tem os dois. E aqui, ó, você vê que é bem mais rápido do que você ficar digitando nano lá toda hora. Você consegue modificar aqui bem mais rápido. E o que está acontecendo aqui? Nessa parte, no Dockerfile, que é o nosso roteiro, ele está usando a imagem do Ubuntu como base, from Ubuntu. Ele vai atualizar o sistema e vai instalar as ferramentas. Que ferramentas é essa? Ele vai dar o run, está instalando aqui, está atualizando o sistema, aquela instalação lá que eu falei antes, e vai instalar as coisas que a gente já instalou, só que separadamente. Vai instalar o curl, CURL, o HTOP, HTOP e o Tmux. Instalou os três de uma vez só. Ah, você poderia ter instalado os três de uma vez só antes? Poderia. Mas imagina só, você com um código totalmente extenso que demoraria é, grandes minutos para você instalar tudo. Imagina você fazer coisinha, 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 apt, sair, voltar, reiniciar o container. Você aqui já faz tudo direto. Por isso que o Dockerfile é super importante. E o Docker Compose, que ele vai criar o container com base no Dockerfile. Você pode usar tanto esse terminal aqui agora, você pode fazer isso aqui também, ou você pode voltar aqui para o terminal que você está mais acostumado agora, e você pegar novamente isso aqui, ó, build, e esse build aqui está com erro, na verdade você pode, dois traços, eu vou corrigir, na hora que vocês fizerem vai estar correto. Pera, é porque tá pequeno. Pum,
Pera. Serviço bom, mapping. Vamos ver agora. Qual foi? É um erro que tá acontecendo. Eu acho que é no próprio Docker Compose lá do VS Code. Porém, o erro é o código que, como eu mando por aqui, quando você copia isso aqui, ele só copia só o código, ele não copia os espaços que tem aqui, entendeu? Então se você tá vendo isso aqui, você vai ter que copiar esses espaços aqui. Ou então eu mando lá no PS. Então eu faço. Eu vou fazer alguma coisa aqui que vai dar certo. Relaxa. E você vai de boas. Bem, deu call com o Docker Compose Up, Building. E o que esse comando vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que eu falei. Ele vai construir a imagem a partir do Dockerfile, caso ainda não exista ou tenha sido alterado, e inicia o container com base nessa imagem. A gente vai ter que reiniciar o container. E uma coisa importante de se falar é que se você não tivesse mexido em nada aqui e você fizesse o Docker Compose up e você só colocasse building e eu não vou ficar explicando, mas se você colocasse só building, ele iria perguntar para você, havia uma mensagem de uma caixinha de tipo de pergunta e iria perguntar, você quer o ponto que é desse carinha aqui, ou se você quer o da imagem, que é essa imagem aqui. Por que que perguntaria isso? Porque aqui a gente está modificando essa imagem, instalando esses carinhas aqui que a gente precisa. Se a gente quisesse fazer o Docker Compose só da imagem pura, a gente poderia fazer sem ser com isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês terem uma ideia melhor. É porque aqui eu vou ter que sair aqui do container. Eu vou ter que voltar, calma aí. É porque toda hora eu acho que tá aqui, ó. Lá. Ok, vamos lá agora. Compose Building. Ok. Ok, calma aí. Ah tá, o erro é porque eu tô fazendo Docker Compose Building já dentro do container. Então tem que sair do container para fazer isso. Eu acho que eu saquei agora. Aqui você vai colocar vai ficar Docker Building. Vai dar um erro. Qual building que você quer? Você tem o do ponto, que é o building que a gente tem, que é o do Dockerfile que a gente tem, ou o building da imagem Ubuntu lá que você pegou. Entendeu? Se você não tiver nenhuma, ele vai perguntar. Se você não colocar o ponto aqui, esse aqui é um outro comando. Se você tivesse dado docker building ponto, teria feito a mesma coisa. Enfim, é isso. Basicamente é isso. Você vai. Se eu quiser aqui, ó.
Já estou aqui dentro do meu container novamente. E só uma coisa sobre o VS Code é que o VS Code é muito legal. Aqui você também tem um aplicativo do Docker, que ele aqui você tem uma pasta só dos containers, uma pasta só das imagens. Então você consegue ver aqui a imagem, tudo certinho. Você consegue ver o container. Se você quiser a teste visual só no container, ó, a mágica. PS. Isso aqui vai abrir o container, ó. Eu não sei nem se vocês já tiveram aula disso, ou se vocês vão ter. Basicamente a gente está num container. A gente não está com pasta nenhuma. É só pra gente ter uma ideia. Tudo bonitinho, ó. Se você quiser ver o terminal, vem aqui, ó. Ver, terminal. Aqui ele vai te dar o container. A diferença daqui. Opa, cadê? Pra cá. Aqui você tá no root e lá você tá no container. Então é muito interessante você usar isso aqui. Você dá aquele attach para você anexar isso aqui. Então você já sabe, você todo seu código que tá aqui dentro, que tá na verdade aqui dentro da outra pasta, vai ser só dentro do container. Muito, 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 muito maneiro isso. Enfim, eu deixei também aqui alguns vídeos para vocês verem. Esse primeiro aqui mostra algumas dicas do Docker. Dicas bem simples. Comandos básicos do building. Comandos de transferência de imagens. Inspecionando o container. Interagindo com o container. Ó. Iniciando a imagem. É bem de boas. Ó, deletando o container. São coisas que bem legais. Version. Status. Também tem uma folha de dicas do Tmux. Muito bacana. Cheio de propaganda, mas é assim mesmo. Tem aqui o do Docker Hub. Opa, foi errado. Que é o Docker. É a plataforma do Docker. Eu acho que aqui tem como você cadastrar e tudo mais. Eu acho que aqui também você baixa o aplicativo do Docker. Docker Desktop. E ele aqui vai abrir o meu. Que tá aqui. Aplicativo, ó. Os containers. Tem imagem, volume, tá tudo aqui, ó. O meu container tá aqui bonitinho. Isso aqui é a nossa imagem que a gente fez. Esse aqui é o container que a gente fez. Aqui também tem um vídeo de Docker para iniciantes. Se você não entendeu uma coisa, se eu fui meio errado em alguma coisa, você não pegou o que eu entendi, é porque a minha voz está nasalada mesmo, porque eu tô é, saindo de gripe e tudo mais. Sair voltando, saindo voltando. Mas enfim, aqui também tem um tutorial do VS Code.
Também tem. O meu VS Code veio em inglês, então aqui também tem como você colocar em português. Enfim, isso é Docker. Obrigado, boa sorte e a gente se vê por aí.